Boa tarde, boa tarde. É que é boa tarde agora, quase boa noite, eu acho. Deixa eu ver se já é boa noite. Já é boa noite. São 7 da noite aqui, o dia ainda está claro, ainda estamos no verão, né? Estamos na metade do verão e o dia ainda está claro, mas eu já percebi que o sol já começou a mudar de posição. Ele já começou a descer. É interessante a gente observar essas coisas. Sinal de que a Terra está movendo assim. Ela move meia torta, né? Assim, ela move, ela é meia é deitada. Não é deitada, mas ela pende para um lado, você está entendendo? E ela roda nessa pendência. Então, na verdade, ela roda, se a Lua está aqui, depois ela está ali. Então, ela está rodando anticlockwise, assim. Porque eu percebo também a posição das estrelas. Tem épocas que a estrela está aqui, depois ela está lá, entendeu? Ela vai mudando devagar. É interessante observar essas coisas. Por isso que a gente sabe que no passado, os gregos, os egípcios, né? Os babilônios, da Babilônia, que hoje é o Irã, eles observavam o céu para saber as estações. Quando é que estava começando uma estação, terminando outra, pela posição das estrelas, pela posição que o Sol tomava e com a posição da Lua também. Então tá, estamos aqui nos nossos estudos das falas de Jesus. Existem falas que nós estamos aqui informando a vocês, que vocês nunca sabiam que havia existido, né? Essas falas nunca deveriam ter sido destruídas, gente, e nem escondidas. São falas muito preciosas, ensinamentos preciosos de Jesus. Infelizmente, nós tivemos pessoas no passado da igreja que não queriam que nós soubéssemos dessas posições que Jesus tinha como Criador. Quando Jesus fez esses ensinamentos, gente, ele estava falando como Criador, aquele que criou todas essas coisas. Nós vamos para mais uma dessas informações que não existem, que existem, mas não na nossa Bíblia, né? Existem outras referências, outros evangelhos que foram escritos. Gente, olha, sabe, eu não sei por que as pessoas antigamente não pensavam direito, não observavam direito. Nós temos pessoas que encontraram Jesus, eles eram mestres, eles eram rabis, eles eram homens intelectuais que seguiam a Jesus, homens ricos. Vocês acham, gente, que essas pessoas não escreveram alguma coisa sobre o que aconteceu na vida delas com relação a Jesus? É lógico que sim, claro que elas escreveram. Você acha que Maria Madalena não ia escrever, gente? Vocês já acham que a Ruth, a irmã de Jesus, a caçula, não iria escrever alguma coisa, não deixar registrado? Alguma coisa que Jesus tenha dito, que ela ouviu Jesus falar? Sobre a ressurreição, que ela estava lá. Sobre a morte de Jesus, ela estava lá. Vocês acham que o Nicodemos não iria escrever alguma coisa? O Nicodemos era mestre em Israel. Vocês acham que ele não ia deixar alguma coisa escrita com relação à vida de Jesus? Ele participou do julgamento de Jesus. Ele estava lá, gente. Ele viu tudo desde o começo.
desde a ordem de prender Jesus até o momento que Jesus morreu, que ele foi lá com José de Arimateia e pegou o corpo de Jesus. Vocês acham que José de Arimateia não mandou escrever sobre isso? A gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar em por que que eles não... E por que que a igreja primitiva, a igreja lá dos anos 300, depois de Constantino, não estou falando da igreja primitiva, aquela primeira de Jerusalém, não, estou falando depois, 300 anos depois, 400 anos depois, 500 anos depois, por que que eles aboliram esses evangelhos? Tem que se pensar, raciocinar. Então, e essa fala aqui só pode ter sido escrita por Abner. Abner era o chefe dos discípulos de João e se tornou um apóstolo de Jesus de Nazaré na igreja de na igreja de Filadélfia, tá? Na igreja de Filadélfia. Então vamos a esse ensinamento de Jesus. Foi naquela mesma cidade de Ramá, viu, gente? Na mesma cidade do filósofo. Foi um dia depois que terminou o dia, Jesus reuniu todos os discípulos de novo para aquela conversa que ele tinha diária para saber como é que foi, quais eram as perguntas que faziam, quais eram as dúvidas que os discípulos tinham. Quais eram as perguntas que eles tinham sobre o reino para fazer, para que ele pudesse explicar mais, implantar na cabeça dos discípulos mais informação, porque daí 2 anos Jesus sabia que ele ia partir. Então, esse é o vídeo número 20. Em Ramá, na mesma cidade do filósofo grego, em Ramá, no segundo dia depois do diálogo com o velho filósofo grego, durante a reunião diária de final de dia, Tomás levantou uma questão que ele disse ser dos incrédulos a quem ele estava evangelizando, mas bem podia ser uma dúvida dele mesmo. E ele perguntou: Mestre, como um novo convertido aos seus ensinos e evangelho pode ter certeza, verdadeira certeza, ele ainda enfatizou, gente, verdadeira certeza sobre a veracidade do evangelho do reino? Muito polidamente, Thomas, não querendo ofender a Jesus, ele simplesmente perguntou: como é que nós podemos ter certeza que o que você está falando é verdade? Que realmente tudo que você está ensinando sobre os anjos, sobre a queda de Lúcifer, ele ensinou tudo, ele falou sobre tudo isso. Jesus falou sobre tudo isso com os discípulos. O que que o Pai faz? Como é que o Pai cria? Como é que nós vamos ter certeza que isso é verdade? Jesus disse, olhando bem nos olhos de Thomas, ele falou diretamente a Thomas: Thomas, a sua segurança e a sua certeza de que você tem entrado na família do reino do meu Pai, de que você é um salvo para a eternidade como um filho do reino, é totalmente uma questão de experiência pessoal. Fé na palavra da verdade. E ele continua: segurança e certeza espiritual é igual à sua experiência pessoal religiosa na realidade eterna da existência divina verdadeira. Como também é igual você ter um entendimento inteligente da realidade física, como também da realidade fé espiritual. Jesus disse: Thomas,
Eu vou tentar traduzir o que Jesus falou para Thomas. Thomas entendeu perfeitamente o que Jesus estava falando para ele. Mas a nossa realidade hoje é um pouco diferente, é muito diferente da realidade daquela época. Por isso hoje nós precisamos explicar um pouquinho mais sobre essas frases de Jesus, as palavras de Jesus. Ele está dizendo, da mesma forma que você tem fé, você acredita nessa vida física, da mesma forma que você acredita que você comendo certos alimentos, você vai nutrir o seu corpo, da mesma forma que você sabe que a vaca vai parir um bezerro, é uma realidade, que quando a galinha bota um ovo, dali pode sair um pintinho, é uma realidade, você está ali na sua frente, você acredita nisso, você vê isso, você confirma isso, da mesma forma é o mundo espiritual, Thomas. Da mesma forma é o mundo espiritual. Você tem que experimentar. E ele ainda falou uma coisa bem interessante. Entendimento inteligente. Eu poderia usar uma analogia aqui para vocês agora. Há 2000 anos atrás, acreditava-se que a Terra era igual um prato, tá? E que o Sol ficava rodando em volta da Terra assim. A palavra já havia dito, a palavra já havia falado em Jó de que a Terra é redonda. Os Salmos também já haviam falado sobre a redondeza da terra, que o Senhor se assenta na redondeza da terra. Mas mesmo assim, eles imaginavam a redondeza assim, ó. Não imaginavam uma bola. Foi necessário que nós criássemos satélites para ver a Terra lá de cima e provar que ela é como um ovo, como uma... ela tem um formato mais arredondado. Ela não é redondinha não, viu gente? Ela é meio achatadinha. Ela tem umas coisinhas meio esquisitinhas nela. A gente não vê de longe. De longe ela parece redonda, tá? Mas quando você chega mais perto, você percebe que ela tem montanha, que ela é uma coisa, tem um formato redondo, mas ela não é uma coisa assim, igual uma bola, bem lisinha, redonda, não. Ela tem uns negócios assim, tem umas montanhas muito altas para cá, tem uns vales muito baixos para cá, ela é meio esquisitinha, tá? Mas naquela época, muita gente morreu morreu na fogueira por falar que a Terra que o Sol, que a Terra que girava em volta do Sol. Era uma realidade que eles não conheciam, então não era uma realidade inteligente. Jesus está dizendo que a gente tem que ter uma realidade inteligente para poder entender a realidade espiritual. Como é que você tem uma realidade inteligente? Estudando, né, gente? Procurando. Se você não estuda, se você não procura, você não tem uma realidade inteligente. Eu estava estudando esses dias para trás. A cultura da Índia. E nesses estudos que eu estou fazendo sobre a Índia, desde 10 mil anos atrás, antes mesmo do Egito ser uma potência, a Índia já era uma potência. Só que naquela época não tinha comunicação, né, gente? O mundo era local. Aí você fala, Miriam, como é que você sabe que a Índia era assim? Pelos achados arqueológicos que eles estão descobrindo recentemente, que mostram como é que a Índia era nessa época. Cidades que estão
é embaixo da água, que estão sendo descobertas agora, mostrando civilizações de antes da civilização do Egito. E o conhecimento que eles tinham, descobriram inclusive um projeto de bateria. Você sabe essa bateria que a gente tem, vou botar em rádio, botar em lâmpada, essas coisas? Então, na Índia já estavam tendo cientistas 6, 7 mil anos atrás que estavam tentando fazer bateria. Hein? Tem mais coisas sobre a Terra. Conhecimento inteligente. É o que Jesus fala aqui, entendimento inteligente. Como também realidade espiritual. Ou o que diminui suas dúvidas honestas. Então, ele está dizendo, se você pesquisa, estuda, se você compara a realidade física se você compara a realidade espiritual igual você compara a realidade física, se você estudar a realidade espiritual como você estuda a realidade física, as suas dúvidas honestas vão completamente diminuir. Jesus estava dizendo para Thomas, você precisa ser inteligente, espiritualmente inteligente. Você tem que buscar, você tem que estudar para você ter essa certeza, só tem certeza das coisas as pessoas que estudam, que procuram, que buscam. Por experiências também próprias, gente. Ele continua. O filho recebe o poder da vida direto do pai. Ele está dizendo, o filho recebe o poder da vida direto do pai. Qualquer filho. O meu filho é vivo porque eu sou viva. E eu gerei a vida porque eu tenho vida para gerar a vida. Tendo recebido o poder direto do Espírito da vida do Pai, então você é filho do Pai. Ele está dizendo da mesma forma que fisicamente só gera vida quem tem vida, assim é aquele que é nascido do Espírito. Você só vai se reconhecer, olha como é que Jesus era profundo, gente. Você só vai se reconhecer e ter certeza dessa vida futura espiritual, de você participa do reino, quando você tiver essa certeza de que você nasceu do Pai. Ele fala, a realidade do nascimento físico tem que ser a mesma realidade do nascimento espiritual. Ai, gente. Tendo recebido o poder direto do Espírito da vida do Pai, então você é filho do Pai. Você só sobrevive aqui no mundo material e da carne porque você recebeu o Espírito de vida do Pai. E o presente para uma vida eterna. Olha o que Jesus está falando, isso é profundo demais, gente. Você só está vivo aqui na terra porque o Pai que te criou é que te sustenta. Jesus está dizendo, sabe, Tomé, o ar que você respira e que te mantém vivo é providência divina. As árvores que fazem o oxigênio para você respirar, Thomas, vem do Pai, porque se ele não manda a chuva, não tem árvore, Tomás. Se não tem árvore, não tem oxigênio, Tomás. Se o sol não estiver brilhando todos os dias e trazer a luz da fotossíntese, não tem ar, não tem vida. Ele diz, você está aqui, Tomás, porque o Pai existe e controla tudo. Gente,
Só pensando nisso, a gente percebe que a gente só está aqui pela misericórdia, pela grandeza do Eterno. Por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. É nada mesmo, gente. Sem o Eterno a gente não faz nada, a gente não é nada. A terra nem existiria se não fosse o Eterno, se não fosse o Papai do céu, se não fosse Jesus de Nazaré. Olha, você só sobrevive aqui no mundo material e da carne porque você recebeu o Espírito de vida do Pai. O presente para uma vida eterna. Quando o Eterno deu vida para os humanos aqui na Terra, soprou o Espírito de vida nos humanos, ele deu para a gente essa conexão direta com ele. Se você usa essa conexão, gente, é igual um telefone. Se você não está ligado, eu tenho um telefone aqui, se eu desligar ele, se eu desligar da internet, se eu desligar ele, o aparelho mesmo, eu fico desconectada. Não tem conexão, ninguém me chama, ninguém fala, é a mesma coisa. Você tem aqui na sua cabecinha, aqui bem no centro da sua... até nas crianças nasce aberto, né? Olha, nas crianças nasce aberto, depois que vai fechando. Por isso que as crianças têm experiências incríveis com o Eterno, com anjos, com tudo, porque está aberto. A conexão dela é muito mais fácil do que a nossa. Nesse ori que você tem aqui, ó, tem um cordão que liga com o Pai. Você pode falar com ele qualquer hora que você queira. É só conectar. E isso, Thomas, é a vida eterna. Se não fosse essa conexão, essa dádiva do Eterno de vida para você, não existiria vida eterna. Vocês estão vendo, gente, que ter certeza de vida eterna depende do conhecimento que você tem do Pai. Depende de você se conectar com Ele. Jesus vai falar mais isso aqui. Peraí, ainda não acabou, não. Na verdade, muitos já viveram exatamente essa vida antes mesmo da minha manifestação aqui entre vocês. Enviado pelo meu Pai, e muitos, mas muitos já receberam este Espírito Eterno, porque acreditaram na minha palavra. Ai, gente. Hoje foi um dia difícil para mim. Eu acho que espirrei umas 50 vezes hoje. Hoje não está sendo fácil. Vocês estão vendo que minha garganta está falhando, né? Não está sendo fácil hoje de jeito nenhum. Até a minha filha, que estava aqui hoje, a Camila, ela veio estudar aqui em casa. Ela falou, nossa mãe, mas hoje você está espirrando muito. Aí eu até tomei o meu remédio de alergia, que hoje estava demais. Gente, espirrava assim, ó, de 5 em 5 minutos estava espirrando. Então vamos ver vamos ler de novo esse pedacinho. Na verdade, muitos já viveram exatamente essa vida antes mesmo da minha manifestação aqui entre vocês, enviado pelo meu Pai, e muitos, mas muitos já receberam este Espírito Eterno porque acreditaram na minha palavra. Gente, pensa bem. Jesus está falando de pessoas que viveram antes dele estar aqui na Terra. Jesus está falando aqui de Abraão, está falando aqui de Melquisedeque, estava falando aqui de Noé, estava falando de Absalém, estava falando de todas aquelas pessoas, sabe? De Isaac, de Jacó, de Moisés, que viveram essa experiência
que acreditaram no reino, mesmo antes de Jesus chegar aqui. E ele está dizendo, por que acreditaram na minha palavra? O que significa que Jesus estava lá quando eles chegaram. Quem os recebeu lá foi ele. Mesmo ele ainda não tendo encarnado na Terra, ele já estava exercendo o ministério dele na eternidade. Por certo, quando eles chegavam lá, Jesus recebia e falava assim, olha, eu sou o Criador e eu estou planejando descer para resgatar. Vocês acreditam na minha palavra? Ele está falando aqui. Vamos ler de novo? Na verdade, muitos já viveram exatamente essa vida antes mesmo da minha manifestação aqui entre vocês, enviado pelo meu Pai. E muitos, mas muitos já receberam este Espírito eterno porque acreditaram na minha palavra. Mas vou declarar a vocês quando eu retornar para o Pai, ele vai mandar seu Espírito Santo para habitar no coração de todos os homens. Aí você fala, Miriam, mas ele falou que quando ele voltasse para o Pai, ele ia mandar o seu Espírito para habitar no coração de todos os homens. Por que tem tanto homem fazendo maldade? Por que tem tanta morte? Por que tem tanta doença? Por que tem tanta coisa ruim acontecendo na Terra? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Alguém pode chegar para você e falar assim, Miriam, ou para mim ou para você, falar, ó, fulano, eu tenho um presente aqui para você. Toma, te dá presente. Aí você olha para aquele presente, tem uns que vai feliz da vida, abre, já vai ver o que é, né? Já vai usar. Tem outros que olham o presente, não dá valor nenhum, põe lá no canto. 10, 15 anos depois, dá uma olhada nele para ver se ele ainda está lá. Nunca abre, nunca usa. É a mesma coisa. O Espírito Santo foi dado para todos os homens. Agora, depende de quem vai usar ele ou não. Você, se você resolver usar esse presente que Deus deu a você, que é o Espírito Santo, você vai ser bem-sucedido, vai ter vida eterna, vai ter uma vida maravilhosa aqui. Vai. Vai ser igual Paulo. Sabe estar bem na fartura, sabe estar bem na necessidade, está feliz em todo o tempo. Porque você sabe de quem você é filho, você sabe do que você está fazendo aqui e você sabe para onde você vai. Mesmo que você não consiga, Jesus continua aqui, mesmo que você não consiga detectar e observar o trabalho do Espírito Santo dentro da sua mente, tem um método bem prático para você descobrir que o Espírito Santo está controlando e guiando você para um verdadeiro relacionamento com o Pai, que é. Vamos saber o que é o termômetro, o que é, como é que você pode saber que você está no caminho certo? Vou ler de novo esse pedacinho. Mesmo que você não consiga detectar e observar o trabalho do Espírito Santo, porque o trabalho do Espírito Santo é interno, é no seu coração, na sua mente, no seu espírito, dentro da sua mente tem um método bem prático para você descobrir se o Espírito Santo está controlando e guiando você para um verdadeiro relacionamento com o Pai, que é: qual o grau de amor que você tem dedicado ao seu próximo, às pessoas que convivem com você?
Qual é o grau de amor que você tem? Você se irrita facilmente? Está longe. Qual que é o termômetro, o grau de amor que você tem dedicado ao seu próximo, às pessoas que convivem com você? Não é nem com o estranho na rua, é com aquele que está dentro da sua casa. Esse Espírito do Pai está ligado e participa do amor do Pai, e esse Espírito dominando o homem, infalivelmente vai conduzir em direção à adoração ao Pai e ao amor dedicado aos seus companheiros de jornada terrena. Gente, você quer coisa melhor do que essa? De vez em quando faz sombra aqui. Você quer uma coisa melhor do que essa? Olha isso. Esse Espírito do Pai está ligado e participa do amor do Pai, e esse Espírito dominando o homem infalivelmente vai conduzir em direção à adoração ao Pai e ao amor dedicado aos seus companheiros de jornada terrena. Primeiro, vocês estão confiando e acreditando nessa verdade, porque eu estou ensinando e revelando essa verdade a vocês, de que vocês são filhos de Deus. Essa verdade tem feito vocês mais conscientes da presença do Espírito de Deus em vocês, dirigindo vocês numa comunhão maior com o Pai. Mas nessa presente manifestação, o Espírito da verdade vai ser derramado sobre toda a carne, o Espírito da verdade vai estar e viver entre os homens e vai ensinar todos os homens, assim como eu estou vivendo entre vocês e falando a vocês palavras da verdade eterna. E este Espírito da verdade, falando diretamente à alma de vocês, vai ajudar vocês nesse conhecimento de que vocês são filhos de Deus. O Espírito da verdade vai infalivelmente testemunhar que a presença do Espírito do Pai em vocês torna-os, em verdade, filhos do reino. Gente, tudo está ligado com o conhecimento do Espírito Santo. Tudo está ligado entre você ter essa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a nós para nos ligar ao Pai. O que Jesus falou para os discípulos da última ceia? Eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai revelar a vocês toda a verdade. O Espírito Santo tem tido oportunidade de revelar toda a verdade a você? Você está ligado com o Pai? O Espírito Santo está podendo manifestar o amor do Pai através de você? É essa a certeza, é essa a forma de ter certeza de que você faz parte do reino. São os frutos do Espírito dentro de você. Paulo fala muito sobre isso. Os frutos do Espírito. Paulo tinha um conhecimento perfeito sobre isso, porque ele aprendeu aos pés de Jesus, né? Ele foi lá. Ele disse que ele foi até o terceiro céu. Vamos continuar aqui. Todos os filhos do planeta Terra que seguem, olha o que ele disse, gente. Todos os filhos do planeta Terra que seguem a direção, a guiança do Espírito Santo, eventualmente vão obedecer à vontade do Pai. E aquele que, conhecendo a vontade do Pai, se submeter e se render à vontade do Pai, vai permanecer para sempre com o Pai na eternidade. Vamos repetir isso de novo, gente? Todos os filhos do planeta Terra, olha aqui. Todos os filhos do planeta Terra, isso inclui todo mundo, todos,
inclui China, inclui Rússia, inclui Cazaquistão, inclui Brasil, inclui Estados Unidos, inclui Austrália, todos, os filhos do planeta Terra que seguem a direção e guiança do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para todos. Agora, quem segue a guiança do Espírito Santo, eventualmente vão obedecer à vontade do Pai. E aquele que, conhecendo a vontade do Pai, se submeter, se render a essa vontade do Pai, vai permanecer para sempre com o Pai na eternidade. Olha a condição. Você até pode ouvir o Espírito Santo falar com você, mas se esses frutos do Espírito não aparecerem em você, se você não estiver disposto a fazer a vontade do Pai e se render, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, tudo deixarei, tudo a ti, Jesus, entrego, corpo e alma eis aqui. Lembra desse hino? Tudo entregarei. Ai, gente. Se você se render à vontade do Pai, se submeter à vontade do Pai e dizer, Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus vivendo em mim. Aí vamos entrar de novo em Paulo, vamos entrar de novo em João. Gente, João, o apóstolo do amor, sofreu. Gente, ele já tinha quase 90 anos quando mandaram ele para a ilha de Patmos. Um velhinho de cabeça branca. Foi jogado naquela ilha sozinho. Para um velho daquela idade sobreviver numa ilha que não tinha água. Ele teve que cavar para achar água. E o Senhor o sustentou. E deu para ele aquela visão incrível do Apocalipse. Tudo entregarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo deixarei. Aí sim, você vai ter vida eterna. Ah, Thomas, vai depender de você, Thomas. Vai depender de você, Miriam. Vai depender de você, meu irmão. Obedecer, se render à vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Jesus falou em 2 coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao seu próximo como você ama você mesmo. O caminho da vida terrena para a condição eterna não lhes foi claramente revelado, mas sempre existiu um caminho e eu vim para tornar esse caminho novo e vivo para todos. Olha o que Jesus disse. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele veio para nos revelar essa verdade e deixou o Espírito Santo aqui no lugar dele para nos levar a esse conhecimento do Senhor. Aquele que entra no reino já tem a vida eterna, jamais perecerá. Mas vocês compreenderão melhor todas essas coisas quando eu tiver retornado ao Pai. Aí vocês vão poder meditar e fazer uma retrospectiva de todas as palavras que tenho falado a vocês e o que vocês estão vivendo e experimentando. Você está vivendo e experimentando Jesus de Nazaré? Essa é a condição. É experimentar Jesus de Nazaré. Se você estiver experimentando Jesus de Nazaré, você já está no reino. E se você já está no reino, não tem nada que tire você desse reino. Lembra da parábola das 100 ovelhas? Mesmo que você se desvie, o Senhor vai buscar você. E vai trazer você nos ombros e vai curar suas feridas. Ele fez isso comigo, por que não pode fazer com você?
Ele foi me buscar. Eu tive que ir a Jerusalém. E ele me buscou lá. Você não precisa ir a Jerusalém para ele te buscar. Onde você estiver, ele pode te buscar. Por que eu tive que ir a Jerusalém para ele me buscar? Porque a minha rebeldia era muito grande. Muito grande. A minha busca me levou para Jerusalém. Se a sua busca precisa ser levada a Jerusalém, ele vai te levar. Ah, vai. Com certeza. Com certeza. Quando o Senhor tem um plano na vida de alguém, ele leva a pessoa para onde ela precisa ir para ser achada. Quando Deus exigiu ou falou para Abraão, Abraão, pega o seu filho e sobe para o monte, onde lá você vai sacrificar. O Papai do Céu podia ter falado qualquer lugar. Aonde ele estava tinha um altar. Por que o Senhor mandou ele ir para o Monte Moriá? Lá para Jerusalém. Porque o Senhor tinha um plano. Porque a ovelha que deveria ser sacrificada estava presa nos arbustos. Ele teve que andar 3 dias para chegar lá. Andando para chegar no Monte Moriá, aonde o Senhor disse que ele deveria construir um altar. Nem altar tinha lá. Ele teve que erguer o altar. Às vezes o Senhor te leva para lugares onde você vai ter que erguer o altar. Para poder você enxergar a ovelha que está presa nos arbustos. O Papai do Céu poderia ter falado para Abraão, tenta fazer lá, onde você está tem um altar. Você ergueu um altar lá, não tem? Você não faz sacrifício de vez em quando? Não, então faz o do seu filho, mas não. Não era lá que estava a ovelha que seria sacrificada. Era no Monte Moriá, lá em Jerusalém, no Monte do Templo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você entenda as palavras de Jesus de Nazaré. E que você procure esse conhecimento do Eterno, essa comunhão com o Espírito Santo. Você não precisa procurar em lugar nenhum. O Espírito Santo pode te revelar. Pois foi essa a promessa de Jesus, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Que você tenha uma boa noite, um bom dia, na paz do Eterno. Tchau, tchau.